Oi, turma! Eu sou a professora Júlia e hoje nós vamos falar sobre um gênero textual muito importante, o texto dissertativo argumentativo. Esse é um texto muito importante, principalmente porque ele é o mais utilizado no Enem, o nosso Exame Nacional do Ensino Médio. Então vem comigo para a gente aprender como ele é composto, a sua estrutura e para a gente ver a importância de dominar essa forma escrita. Então, para começarmos, vamos entender como é a estrutura de um texto dissertativo argumentativo. Ele é composto por 3 partes e eu vou explicar para vocês, tá bom? Então, para começar o texto, nós começamos pela introdução. A introdução é onde é apresentado o tema, a tese do assunto. É onde nós, inclusive, nos posicionamos sobre o assunto. E é claro que numa introdução é imprescindível que seja claro e objetivo. É onde você vai prender o seu leitor. É onde o leitor vai decidir se ele vai ou não ler seu texto, logo na introdução. Então, você precisa deixar o leitor ciente do que ele vai ler pela frente. Em seguida, já começa a argumentação. A argumentação é nada mais do que os argumentos que vão fundamentar a sua tese, que é muito importante. Cada argumento não pode ser apenas dito sem motivo. Cada argumento deve ser um fato, deve ser sustentado por um dado, uma pesquisa, deve ser tudo bem explicadinho. Exemplos e citações vão deixar o texto mais argumentado também. Nessa parte, a coesão e a coerência são os elementos chaves para que o texto fique bem sustentado. As ideias têm que ficar conectadas para que tudo possa fazer sentido para quem lê. Por último, é a conclusão do texto. A conclusão vai ser a parte final do texto. Na conclusão, você precisa reforçar a sua tese e fazer com que no final tudo faça sentido. Por isso, você vai resumir os principais argumentos que você utilizou na sua argumentação, no seu desenvolvimento. Também é nessa conclusão que você vai refletir ou propor as soluções para o problema que você está dissertando. Para a compreensão do texto, é importante ter a compreensão formal, com objetividade e clareza. Então, você tem que escrever tudo de uma forma bem correta, com a gramática. E também, além da gramática certa, você tem que ter o raciocínio certo para escrever seu texto. Então, quando for escrever um texto assim, não pode deixar a norma culta de lado. Esse deve ser um texto totalmente embasado nas normas gramaticais, tá bom? Gente, o Enem não é um bicho de 7 cabeças. A redação do Enem nada mais é do que uma receita de bolo. Se você seguir todos os passos, você vai tirar 1000. Pode confiar em mim. E vem comigo que eu te ensino os passos. O Enem vai avaliar os textos dissertativos argumentativos com base em 5 competências. E eu vou te dizer quais são elas. Primeiramente, o domínio na norma culta. Óbvio, como eu já disse anteriormente. Mas o que é esse domínio na norma culta, afinal? Muita gente ouve, mas pouco é explicado, né? Nada mais é do que escrever respeitando as regrinhas da nossa queridíssima língua portuguesa, gramaticalmente. Erros de pontuação, erros de acentuação, erros de ortografia vão prejudicar a sua nota. Então fica atento, pelo amor de Deus, fica atento nisso, tá bom? É claro que a compreensão do tema da redação também é uma competência.
Por isso, você precisa interpretar e entender exatamente o que o tema pede para você dissertar. Por quê? Na hora de escrever, você vai ter que falar sobre o assunto sem fugir dele. Então, você não pode começar a escrever sua redação dentro do tema e depois começar a falar coisas aleatórias. Você tem que continuar pertinente do início até o fim. A seleção e a organização das informações também é essencial. Nesse aspecto é que entra a coesão e a coerência do texto, porque você vai precisar focar no que você está falando. Para isso, você vai precisar fundamentar cada coisinha que você fala. Cada frase que você diz não pode ser uma frase solta. Toda frase que você diz na redação completa uma outra dentro do raciocínio. É tudo um raciocínio lógico. Português, assim como matemática, é puro raciocínio lógico. Você não pode sair desse raciocínio. Tem que continuar sempre no mesmo caminho. Outra competência vai ser o conhecimento dos domínios linguísticos, né? Então, numa redação, você precisa dominar os domínios linguísticos, por exemplo, os conectores, os pronomes. Isso vai deixar a sua redação de forma que ela não fique repetitiva, cansativa. Vai deixar ela mais bonita, entendeu? Quando você vê, não vai... e aí não sei o que, e aí ela, você precisa parar com isso. Você precisa dominar, você precisa ter um vocabulário vasto de pronomes e conectores para não ficar assim, feia. E por último, a elaboração de uma proposta de intervenção, né? Porque, claro, quando o assunto permite, você precisa buscar uma solução para o problema que está ali. Mas não pode ser uma proposta mirabolante, tem que ser uma coisa viável, uma coisa que possa realmente acontecer, tá? Por favor, não vai fazer uma loucura aí. E agora, sonhando com o meu futuro, que eu serei professora de português. Se você, na vida real, assim, na minha sala de aula, eu proporia uma atividade final sobre esse assunto, sobre a minha aula. Porque, gente, dica, português você não aprende se você não praticar. Não é só decorar. Cada coisa é uma coisa diferente. Cada texto é uma interpretação diferente. Cada ser humano que lê o texto vai interpretar de acordo com a sua visão de mundo também. Então, português, você tem que praticar, praticar, praticar e praticar. Então, você proporia um desafio comigo de escrever um texto dissertativo argumentativo com todas as dicas que eu dei? Isso não é difícil, quer dizer, você precisa lembrar que o texto é composto por 3 partes: a introdução, a argumentação e conclusão. E as dicas são as 5 competências do Enem para avaliar, porque essas dicas, elas não é só dentro do Enem, tá bom? Você pode usar essas dicas para escrever qualquer texto dissertativo argumentativo que você quiser. Um tema que eu acho que é bem interessante é a educação digital na era contemporânea. Enfim, para terminar, eu gostaria de reforçar o que eu já falei, que é assim, pratique, não apenas para fazer uma redação, para conseguir nota, pratique porque praticar a escrita vai te fazer falar melhor, argumentar melhor, se expressar melhor. E é claro que eu sempre digo que não importa se você escreve e você não lê. Para ser um bom escritor, você tem que ser um bom leitor. Leia, não importa o que. Leia notícias, reportagens, HQ, mangá, livro, receita na internet. Só leia, porque ler é muito importante, muito. Não tem nada mais
feio do que alguém que não sabe conversar, alguém que não sabe argumentar, alguém que responde porque sim, porque não. Isso é feio, isso é ultrapassado, isso não tem desculpa hoje em dia. Isso é deselegante. Não seja esse tipo de pessoa. Então, até a próxima. Obrigada. Tchauzinho. Como assim? Ano passado eu postei uns vídeos e eu pensei, daqui a 1000 anos eu vou ver meu canal no YouTube e eu vou ver como eu era. E aí, passou um ano, passaram 6 meses, eu fui ver e pensei, caramba, eu era muito diferente. Como assim as pessoas mudam tanto? Como assim eu mudo tanto em tão pouco tempo? Então, daqui a uns anos eu quero ver esse vídeo também. Cara, eu sou muito esquisita. Isso não tem solução. Eu realmente sou esquisita mesmo. Mas tudo bem. Essa sou eu. E eu quero ver no futuro. Eu queria gravar o Duque, mas ele sumiu. Deve estar dormindo no meu guarda-roupa. Eu acho que esse vídeo vai ser importante no futuro pra ver como eu era idiota e retardada. Ah, que legal. Tchau.